Muita gente está falando que agora que já passou a questão da Venezuela, do Maduro, que o principal da operação do Trump já foi, que a gente deve voltar a falar do Banco Master e do Vorcaro e coisa e tal, e eu concordo, tá? Eu tenho feito alguns vídeos sobre isso. É lógico, no dia 3 de janeiro eu só falei sobre Venezuela, mas ontem já teve alguns vídeos sobre o Vorcaro, sobre o Banco Master, hoje também. Mas olha que surpresa isso daqui, né? Essa coluna do Lauro Jardim de hoje fala sobre o Vorcaro e o petróleo na Venezuela. Olha que coisa, parece que tem uma galera aqui no Brasil. Não é só o Vorcaro, é o Vorcaro e o senhor Joesley, olha o Joesley Batista. Também tem poços de petróleo na Venezuela e está tudo sob segredo, tanto no caso do Master quanto no caso do Joesley Batista. E curiosamente, ambos compraram poços em 2024. Olha que coisa curiosa, né? Vamos entender essa coisa aqui, até onde vai essa ligação do Vorcaro. O Joesley Batista com Lula, a gente sabe, né? Praticamente unha e carne, né? E o que eu estou falando para vocês é que talvez o Vorcaro também seja, né? O Banco Master esteja ligado nessa história de precatório, e por isso que o Lula fez tanta questão de pagar precatório e coisa e tal. Ou seja, talvez essa turma toda aí esteja com um problema muito grande na Venezuela, né? Eles achavam que fazendo isso iam evitar que o Trump fizesse alguma coisa. A expectativa deles é que o Trump não ia fazer nada no final das contas. Eles achavam mesmo que o Maduro era intocável, que o Trump não conseguiria fazer uma operação e pegar o Maduro e tirar lá da Venezuela, né? E como a gente viu, não só conseguiu, como foi uma coisa relativamente fácil no final das contas, e é por isso que esse pessoal todo está preocupado agora. O Maduro sabe de um monte de coisa e esse pessoal todo aqui está do lado do Maduro. Joesley Batista, o Lula e eu não duvido nada, o Vorcaro também, eu já falei para vocês. Por que o Lula ficou com essa pressa toda de pagar precatório depois que ele voltou ao poder? Né? Eu já falei para você, muito estranho isso. Por que o Lula queria pagar precatório? Né? Não, veja, eu entendo, né? É obrigação do governo pagar os precatórios. Precatório é um dinheiro que o governo está devendo para as pessoas mesmo. Mas não pareceu estranho isso? O governo Lula já estava com problema para fechar a meta de gasto, né, o déficit fiscal, aquela problemática toda, e de repente, em 2023, assim que voltou ao poder, a principal preocupação do Lula era pagar precatório. Não tem que pagar muito precatório, tem que pagar mais precatório e mais precatório. E tirar os precatórios do teto da dívida, né, do arcabouço fiscal e não sei o que lá, uma maravilha isso, né? É muito estranha essa história, né? Então por isso que eu acho que talvez o Vorcaro esteja nessa turma também da galera que está ajudando o Lula através da Venezuela. É verdade isso? Não dá para saber. A única coincidência que a gente tem aqui são duas colunas do Lauro Jardim no mesmo dia, uma às 7h18 da manhã e a outra às 11h22 da manhã também, do mesmo dia, falando sobre os poços de petróleo na Venezuela de duas figuras aqui no Brasil, do Vorcaro e do Joesley Batista, né? Do Joesley Batista, né? Aqui, ó. A prova do prestígio do Joesley Batista com o ditador deposto é que ele foi recebido em audiência. Não, o Maduro ouviu ele, é lógico que ouviu. Ele sabe que ele é enviado do Lula, porque é amigo do Lula, né? A gente sabe disso, né? Mas não se sabe muito mais sobre os negócios na área de energia da JF na Venezuela. O motivo, o Itamaraty colocou sigilo de telegramas diplomáticos trocados com a Embaixada do Brasil em Caracas sobre esses negócios. Um sigilo de 5 anos, totalmente inédito, porque, em tese, é correspondência diplomática que não tem nenhuma importância em termos de sigilo, né? Mas é o que o Lula fez. O Lula colocou coisa até em sigilo eterno, né? Lembra o Lula falando que não vai ter sigilo no meu governo, que quem coloca sigilo é porque está escondendo alguma coisa, não sei o que lá. Agora o Lula inventou o sigilo eterno, meu amigo. Veneno para catalisadores de refinaria. Então, ou seja, é um petróleo que é muito pesado, então você tem que injetar gás, injetar líquido para dissolver o petróleo, para poder tirar ele da terra. Então é mais caro. Você tem que depois tirar o enxofre dele, você tem que tirar os metais dele, tudo isso implica em mais custo, né? Não é um óleo cru leve e doce como você tem em outros lugares, é basicamente um asfalto que não secou ainda, é o que eles estão dizendo aqui. O petróleo na Venezuela é quase um asfalto que não secou ainda. É muito parecido com as areias betuminosas do Canadá, que também são ultra pesadas. A química é uma coisa maravilhosa. A indústria consegue transformar essa gosma em jato de combustível, mas custa caro, né? Custa uma fortuna. Na realidade, as reservas de petróleo da Venezuela economicamente recuperáveis são 25 bilhões de barris, ainda assim caros, né? Então, como o petróleo hoje está 57 dólares, ele explica aqui, ó, 70 dólares é o preço de extração da bacia do Orinoco, que é o grosso do petróleo da Venezuela.
Como você está com 57 dólares hoje o barril do petróleo, simplesmente não vale a pena explorar o petróleo da Venezuela neste momento, nessa bacia. Na outra do Orinoco, na outra de Maracaibo é outra história. Então, na Venezuela, entre 50 e 70 dólares o barril. Ou seja, o petróleo lá não é essa coisa toda não. O pessoal fala muito da Venezuela, mas não é essa coisa toda não. Enfim, Wesley Batista e Vorcaro estão juntos explorando petróleo na Venezuela. O que vai dar isso daí? Para mim, isso aqui é a indicação que os dois estão junto com Lula. Os dois estão fazendo caixa para o Lula.